Antes de começar o vídeo, inscreva-se no canal se você não for inscrito ainda. Deixe seu like se você já leu ali Aristóteles e gosta do Aristóteles, já deixe seu like. Ative o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo e compartilhe com aquele seu amigo que está estudando para Enem, vestibular ou simplesmente porque gosta de filosofia. Ética é o estudo da moral. Moral é aquilo que uma sociedade determina como certo ou errado, bem e mal, justo ou injusto. E a moral se diferencia dentro das sociedades. Cada sociedade tem a sua moral, porque o que é justo para uma sociedade pode não ser justo para outra. E isso é diferente porque cada sociedade tem a sua antropologia, a sua cultura, as suas tradições, enfim. A moral é uma coisa bem relativa, mas o conceito de moral não pode, o conceito de ética não pode ser uma coisa relativa, tem que ser uma coisa universal, que se enquadre em todas as sociedades, que todo ser humano olhe aquilo e fale que aquilo é ético, que aquilo é moral. Então, na sua obra Ética a Nicômaco, Aristóteles vai começar suas reflexões sobre a ética, a moral, refletindo sobre a questão do bem. O que é o bem? O bem, para Aristóteles, é a finalidade das ações do ser humano. Não é o meio pela qual ela é executada, mas sim a sua finalidade. O objetivo de tal ação é o bem. Mas então, o que é esse bem? Porque, como eu falei, o bem é relativo, a moral é relativa. Para Aristóteles, o bem é a felicidade. Toda ação que a gente faz tem como objetivo a nossa finalidade. Você estudou para o Enem, fez vestibulares, ingressou na faculdade, no curso que você queria, porque você está objetivando a sua felicidade de entrar no mercado de trabalho daquela profissão. Você está objetivando a sua felicidade de exercer aquela profissão que você almeja. Então, a felicidade é o objetivo comum de todas as ações do ser humano. Então, a felicidade é o fim, é a finalidade e não o meio para aquela ação entrar em exercício. Então, é nesse raciocínio que Aristóteles vai determinar que a finalidade da existência humana, o nosso propósito, é a felicidade, porque a felicidade é a finalidade. Mas a felicidade não determina por completo o propósito da vida humana, o propósito da nossa existência. Bom, então qual seria o nosso propósito aqui, o nosso diferencial com os outros seres vivos que existem? Seria nutrição e crescimento? Não, porque isso não é exclusivo dos seres humanos. Então é as sensações, então, são as nossas emoções. Também não, porque nós não somos os únicos a terem sentimentos, a ter emoções. Isso não é uma coisa exclusiva do ser humano, da humanidade. Aristóteles vai falar que o que é exclusivo do ser humano é a capacidade de razão, a nossa racionalidade, que é uma coisa exclusiva do ser humano. Então, nosso propósito de existência é fazer o uso virtuoso da racionalidade, é usar a racionalidade com virtude. Colocar, então, a felicidade como exercício virtuoso da razão não é desprezar os nossos desejos, os nossos sentidos, as nossas emoções. Pelo contrário, o nosso desejo é a condição motriz da sociedade, é o que gera tudo que acontece
na sociedade que a gente vive. Então, a questão da ética, de ter uma vida virtuosa, não é se abster dos seus desejos, é usar os seus desejos com virtude, com ética. Então, essa é a grande questão da ética aristotélica, ter uma vida virtuosa. Mas então, como que eu vou usar os meus desejos, as minhas emoções de forma virtuosa? Para você ser virtuoso, você precisa usar a moderação. As suas ações têm que ser levadas levando em conta a moderação. Você não pode ser 880, você tem que andar no meio do caminho. Então, moderação é a palavra-chave para a ética aristotélica. Mas como assim? Como que eu vou saber qual é a moderação da minha ação se eu estou tomando uma ação moderada? Moderação é a justa medida entre os extremos. Coragem é a justa medida entre temor e medo, por exemplo. Então, quando você não entra em conflito com a sua racionalidade nem com os seus desejos, você leva uma vida virtuosa, porque você está apreciando as coisas na intensidade adequada. Porque a moderação é a intensidade adequada. Então, a coragem, por exemplo, que eu tinha falado, é a justa medida entre os extremos. Você está tomando uma decisão virtuosa e ela é adequada para aquela determinada situação. Então, você tem que ver qual que é a ação moderada para aquela situação. Cada situação tem a sua ação moderada. Então, como você pode perceber, a ação virtuosa tem como agente, princípio e fim o próprio ser humano. A vida virtuosa não é dependente de ações exteriores ao ser humano. Tudo envolve ele, tudo envolve a pessoa. Então, para a sua ação ser virtuosa, depende apenas da sua escolha, se a sua escolha é moderada ou não. Então, essa é a ética aristotélica, usufruindo das coisas com a intensidade adequada, tomando ações moderadas, usando aí a justa medida entre os extremos, fazendo uso da minha escolha, porque assim eu não deixo de lado a racionalidade e também uso os meus desejos, porque o desejo, os sentimentos, as emoções é a condição motriz da sociedade. Então, essa é a ética aristotélica. Façam uso da moderação para ser um ser virtuoso, para ter uma vida virtuosa. E até o próximo vídeo.